Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos aqui começar com mais uma entrevista aí do nosso canal, né, trazendo aqui debates importantes aí que precisam ser feitos aí perante essa conjuntura bastante conturbada que nós estamos, né, vivendo. E a minha convidada de hoje é Samira Mansur Elias, ela que tem um canal, assim como o Mesa de Debates, e a gente vai aqui conversar um pouco, né, de mídia independente, né, qual que é o papel da mídia independente aí, né, nesse cenário. Então, sem muita demora, tudo bem, Samira? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa noite, Guilherme. Primeiramente, queria agradecer ao convite, né? Eu sou Samira Mansur Elias. Eu tenho um programa às segundas-feiras na Rádio e TV Repensar, que chama Conversa com Samira. E eu também coordeno o Comitê Lula Livre Brasil Livre aqui em Santa Catarina. Sou dirigente sindical, trabalhadora bancária, mãe e feminista. Maravilha, Samira. Então vamos aí para a primeira pergunta. Queria que você falasse um pouco mais do programa Repensar, como surgiu, qual é a ideia do programa? Então, Rádio e TV Repensar, eu recebi o convite, né? Quem criou o projeto foi o Leonardo Bastos, tem o Charles também, temos vários programas, é uma TV que tem no Facebook, mas tem um canal no YouTube também, e há cruzamento com outras páginas, e se vocês acessarem a TV, vocês verão que tem lives o dia todo, praticamente o dia todo, de diversos assuntos, assuntos políticos, variedades, mas é uma TV de resistência, né? É um espaço de resistência, assim, para pautas de esquerda, para que a gente possa levar ao público assuntos esclarecedores, debater temas atuais. É isso, Guilherme, basicamente. E como que funciona esse programa? Tipo, é um programa, vocês convidam outras pessoas ou vocês fazem esse bate-papo aí, né, entre vocês, né, vocês mesmos? Porque, né, a gente fazer esse bate-papo com outras pessoas assim diariamente é bastante complicado, né? Mas é assim que funciona, porque são vários programas. Tem o Fala Meu Povo, que é o Gilberto Freire, que chama outras pessoas, junto com o Leonardo Bastos. Tem o meu programa, que é às segundas-feiras, todas as segundas, eu convido também lideranças para conversar. Tem a Meire, que é Esperançar com Meire, às terças-feiras, que também chama outras pessoas. Tem muitos programas na TV Repensar, então cada programa traz os seus entrevistados. Eu comecei na TV Repensar, Guilherme, eu fui convidada para participar de um programa da Meire, o Esperançar com Meire, que era para a gente falar sobre quem esteve na vigília Lula livre enquanto o Lula esteve preso. Eu fui como convidada, participei de um programa, e depois surgiu o convite para que eu tivesse o meu espaço também na TV, e eu aceitei o desafio. Certo. E assim, a gente sabe, né, não precisa, né, falar isso para, né, tentar discorrer sobre isso, porque é comum acordo aí para toda a esquerda, né, que nós estamos vivendo um momento bastante complicado aí do país. Qual que é o papel aí de uma mídia independente, né, nesse momento turbulento que o país vive? Eu acho fundamental o papel da mídia independente, porque a mídia corporativa, o que se passa, né, nos meios oficiais, nos canais de TV, nas rádios, o que chega aos jornais impressos e às revistas, muitas vezes não condiz com a realidade. A prova foi o processo jurídico midiático que o presidente Lula sofreu, né, que o levou à prisão, e agora
resta comprovado que ele é totalmente inocente. E, inclusive, ele está pedindo indenização ao dono do PowerPoint fake, né? Acho que você viu ontem, né, que o STF votou e ele pode ser até indenizado. Então, eu acho que o nosso papel como mídia independente é chegar com as notícias, com a realidade, aonde ela não consegue chegar, através das grandes redes, do Facebook, as TVs independentes, os canais de podcast como o seu, o meu programa. Agora surgiu, muito bom que tenha surgido vários canais de esquerda, e eu fico muito feliz que você tenha me convidado, porque temos que empoderar uns aos outros, né? Canais de esquerda têm que ser seguidos, compartilhados, as pessoas têm que nos conhecer, né? Para que tenhamos voz e tenhamos mais força. Maravilha. Já que você aí citou aí do Lula, vamos falar um pouquinho aí de eleições, né? Existe um debate que é bastante. Você falou aí da polêmica aí antes da entrevista começar, né? Então vamos aí de uma pequena provocação aí, né? Eu concordo contigo, né? A questão do processo do Lula foi um absurdo e tudo mais, mas, né, uma coisa que me incomoda bastante nas eleições é o vice, o provável vice do Lula, Geraldo Alckmin, eu já fui professor do estado de São Paulo e eu sei quem que é essa figurinha carimbada aí. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, por que o Geraldo Alckmin? Para mim, eu olho com bastante maus olhos aí essa futura possível chapa. Então, Guilherme, a sua, entre aspas, desilusão, digamos assim, com a pretensa chapa, né? Que o Lula ainda não é oficialmente candidato e ainda não escolheu o seu vice, mas há um indício até forte, né? Que seja alguém de centro, que não seja alguém de esquerda. Eu acho que a gente tem que pensar na conjuntura como um todo. Nós estamos muito longe de estarmos vivendo em uma democracia. A nossa democracia, ela sofreu sérios danos. Período pós, né, logo após o golpe, período pré-golpe, pós-golpe, nós estamos perdendo o fio da democracia. Tem direitos sendo usurpados, direitos trabalhistas, há um retrocesso na educação. Eu acho que até tem se batido em pautas morais de uma forma absurda, colocando a esquerda como imoral, entre aspas, e então, quando não se está numa democracia de fato, que a nossa democracia está seriamente arranhada, nós não podemos querer ter uma chapa pura de esquerda. Isso é uma ilusão, que nós consigamos fazer com que Lula seja presidente com uma chapa pura de esquerda. Eu acho que nós teremos que aparar as arestas que nós temos com o Geraldo Alckmin, ou seja lá quem seja o nosso vice, e porque é necessário que haja essa composição. Há costuras políticas sendo feitas pelo Lula há um tempo, inclusive eu vejo manifestações de empresários que inclusive eram eleitores do Coiso, e que agora encamparam se você abrir, eu até esqueci o nome, é Lira o sobrenome dela, é uma grande empresária, ela encampou uma campanha pró-Lula, assim, Então, a gente tem que entender que sozinha a esquerda não vai eleger o Lula. Nós teremos um período eleitoral turbulento, as fake news já começaram. Hoje eu recebi pelo WhatsApp pedido de ajuda, de onde denunciar, para quem denunciar. Criamos já canais para isso, né, para que cheguem as denúncias até nós. Então será pesado, nós estaremos sofrendo todo tipo de fake
todas as tentativas possíveis para que não tenhamos êxito. E eu, na minha opinião, é necessário uma composição, inclusive, se for necessário, com Geraldo Alckmin, e não podemos estar de salto alto achando que o Lula ganhará no primeiro turno, iremos para o segundo turno, e teremos uma batalha árdua pela frente. Nós temos que estar fortes, unidos e preparados. Samira, já que você falou aí das fake news, né, eu queria, né, o André já anunciou, né, que é o meu parceiro de canal, e eu acho que vale a pena aqui reforçar que o Mesa de Debates tem um programa aí chamado Notícias Comentadas, que é o André que apresenta, né, e a gente vai abrir um bloco, né, sobre fake news de eleição, né, justamente aí para combater, né, Que bacana! essa desinformação. Então, sexta-feira, quando o vídeo estiver pronto, convido aí todos a assistirem, né, nossa primeira edição aí do canal, porque independente aí de opções políticas aí, minha ou do Mas é muito André, importante mesmo isso, Guilherme, é interessante mesmo, precisamos. né, independente de posições políticas minha e do André, acho que uma das fake news é um negócio grave. Enfim, então vamos aí para a segunda pergunta, né? Vamos continuar nosso papo ainda sobre esse tema aí do Geraldo Alckmin, né? Você falou aqui, né, que que isso é importante aí manter, né, um vice de centro, né? Na verdade, seria um vice de direita no caso do Geraldo Alckmin. Mas aí a gente tem um pequeno problema, né? Michel Temer. Se a gente for relembrar um vice aí, né, de centro, um vice de direita, a gente sabe o que aconteceu, né? O golpe. Como evitar que isso aconteça de novo, né? Porque assim como a gente não dá para confiar no Michel Temer, eu também não confio no Geraldo Alckmin. Guilherme, eu acho bem pertinente a tua pergunta. Eu acho que nós temos uma série de coisas que nós precisamos, né, para que tenhamos êxito, né? Nós precisamos eleger o Lula, né? Fazer com que ele tome posse e fazer com que ele governe, que tenha governabilidade. Como é que o Lula terá governabilidade? Nós teremos, além de eleger o Lula, nós temos que eleger um Senado forte, deputados federais fortes, assembleias legislativas fortes. Não basta só eleger o Lula e ele não conseguir governar. Quanto ao vice, eu tenho certeza, as conversas com o Alckmin, ou com quem quer que seja, não é só o Lula que precisa de um vice parceiro. Há uma camada da sociedade que, inclusive, era antipetista, que precisa do Lula. O Lula é a única esperança da democracia para que a gente acabe com essa extrema-direita no poder. Porque o que a gente tem no poder não é a direita, é a extrema-direita, né? O Jair Bolsonaro, ele é um representante do fascismo. Eu acho que a gente precisa do Lula, inclusive o centro precisa do Lula, né? E nós precisamos que o centro esteja conosco também, né? Que o centrão esteja conosco. Sim. Essa é a minha opinião. Tudo bem. Ô, Samira, você fala aí de eleger uma bancada aí de um congresso, né, nessas eleições que seja pró-governo, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: a gente sabe que os partidos da direita, eles têm uma certa força, né? Tem uma certa força, não, eles têm muita força, né? E que eles queiram ou não queiram, conseguem eleger candidatos. Como enfrentar isso para conseguir uma maioria que seja favorável ao governo? Guilherme, eu acho que esse ano todo que se inicia, né, nós ainda não abriu a janela eleitoral, né, nem as pré-candidaturas estão definidas, mas eu acho que nós temos que voltar às bases, conversar com a comunidade, com as comunidades, né, estarmos inseridos nos territórios, nos núcleos de base,
gostaria até de fazer um parênteses, o PT está criando os comitês populares. Não sei se você já ouviu falar, já viu, foram lançados os comitês populares, não são apenas de petistas, né? São comitês criados junto às comunidades, para que as comunidades, que haja a troca, né? Que se ouça as comunidades, que as comunidades passem as demandas daquele bairro, daquela cidade, daquele grupo de pessoas, para que, inserido no contexto daquela comunidade, se entenda o que se faz necessário, né, trazer quais são as demandas principais, e eu acho que essa troca com as comunidades vai fortalecer, para que consigamos até eleger mais pessoas vinculadas às comunidades, vinculadas aos territórios, vinculadas às categorias. Sim. Samira, ainda nessa conversa, né, de eleição, né, e do próprio Partido dos Trabalhadores, né, muitos falam, né, que o Partido dos Trabalhadores errou, né, que cometeu erros. Vocês têm, qual é a avaliação, né, dessa afirmação que dos erros? Vocês fazem algum tipo de balanço dos erros do PT? O que o PT errou e o que precisaria avançar? É a autocrítica que as pessoas falam, né? A autocrítica. Então, Guilherme, eu acho que ninguém está isento, né? A erros. Há erros em todos os partidos, em todos os governos, mas eu acho que dentro dos governos do PT houve mais acertos do que erros, né? O primeiro governo do Lula, os governos do Lula tiraram o país do mapa da fome, né? Eu acho que, eu não vou saber exatamente agora, mas o Brasil virou uma potência, né? Nós éramos considerados no exterior, antes dos governos do PT, era um país de terceiro mundo. O Brasil era respeitado no exterior dos governos do PT. E eu acho que é esse Brasil que a gente quer novamente. A gente não quer esse Brasil de agora, com pessoas passando fome, com pessoas morando na rua porque não podem pagar o aluguel, com crianças fora da escola, com mulheres sendo agredidas porque o Bolsonaro deu voz aos fascistas, né? Com homossexuais sendo agredidos, com indígenas tendo as terras usurpadas e queimadas, com agressões de todo tipo, tendo aval, porque esse presidente vai para as redes dele sociais e ele vomita ódio. E eu acho que não podemos mais permitir que a extrema-direita continue no poder. E eu te digo, o PT teve erros que eu não sei apontar, mas teve muitos acertos. E é por estes acertos que a gente luta, para que volte o país a ser um país próspero. Samira, outra questão aí que a gente precisa conversar, né, e que eu fico assim com meio pé atrás com algumas avaliações, digamos assim, né, a respeito desse debate, é como derrotar o bolsonarismo. Na minha avaliação, né, aí cabe se você concorda ou não, aí, né, abrimos o debate. Eu não acho que a gente vai derrotar o bolsonarismo. A gente pode até tirar o Bolsonaro do governo, mas a gente não vai derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita aí, né, nas eleições. Eu queria te perguntar, né, se você concorda comigo ou não, e qual é a discussão que vocês têm, né, a respeito disso, né? Como que vocês estão se preparando a respeito disso? Então, Guilherme, eu concordo com você, mas eu faço um adendo. Eu não gosto nem de falar o termo bolsonarismo, eu acho que o bolsonarismo é uma face do fascismo, né?
eu acho que a gente sempre teve, assim, eu sempre faço esse paralelo, a gente sempre teve aquele tiozão, assim, na família, que nos finais de semana, no churrasco, assim, falava aquele monte de besteira, aquele monte de machismo, aquele monte de coisa, e a gente achava engraçado, né? Há um tempo atrás se permitia, assim, que as piadas de cunho machista, de cunho homofóbico, fossem esbravejadas, assim, e era até engraçadinho. Só que, infelizmente, o tiozão, né, engraçadinho, ele foi eleito, né, uma pessoa que ficou 25 anos como deputado e nunca apresentou um projeto, nunca teve um projeto aprovado, um parasita das instituições, ele e a família dele, um miliciano. Ele deu voz a muito preconceito, a muita coisa ruim foi posta para fora, que as pessoas se sentiram avalizadas para colocar isso. Eu concordo contigo que é difícil, venceremos o governo, mas houve o tecido social, eu acho, do nosso país, ele está muito corrompido, assim. Eu acho que, além de uma reconstrução como país, será um trabalho contínuo, assim, de tentar entender essas pessoas, porque muitos desses que votaram no Bolsonaro já foram nossos eleitores no passado, e o que mudou na cabeça deles? O que essas pessoas viram na extrema-direita, né? Onde é que nós faltamos com elas, o que, né? Como é que a gente vai poder reconquistar? E não sei se você assiste as entrevistas do Lula, mas o Lula sempre fala que ele não vai ouvir só os petistas, só os esquerdistas. Ele vai ouvir também essas pessoas. Ele quer ouvir essas pessoas. Ele precisa ouvir, ele precisa entender. E eu acho que é a qualidade mais maravilhosa que o Lula tem. O Lula te ouve, o Lula te escuta. O Lula realmente faz aquele ato de humildade de te ouvir. Ele não quer só falar, ele também quer te ouvir, ele quer te entender. Que eu acho que ouvindo o outro a gente também aprende muito. Então a gente tem que entender, né, como acessar essas pessoas. Será um árduo trabalho, mas vai ter que começar. É interessante isso que você fala, e como escutar essas pessoas, né? Porque, assim, essas pessoas, né, ainda que algumas delas de maneira, né, temporária, outras não, porque se beneficiam com isso, né, tem posições políticas, posições assim, né, até mesmo aí da moral, dos costumes, que são bem opostas, né, da gente. E em muitas coisas a gente não deve ceder, né? Essa é a minha questão. Como fazer esse diálogo? Como escutar essas pessoas? Alô, Samira? Estou te ouvindo, mas acho que travou aí, não sei, mas aí te ouvi, eu ouvi a pergunta. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Guilherme, eu acho que muitas dessas pessoas que estão linkadas à extrema-direita agora, digamos assim, elas foram vítimas de fake news. O primeiro ponto é cada fake news que a gente encontrar, a gente tem que desmentir. É horrível, porque são muitas e ficou comprovado, né? Teve uma matéria da Folha de São Paulo que eles compravam disparos, né? Durante 2018, ali, disparos de fake news, era mamadeira de piroca, era kit gay nas escolas, era esse tipo de coisa, foi compartilhada no submundo do WhatsApp incansavelmente. Então, eu acho que um primeiro ponto é esses canais de denúncia, porque existem pessoas realmente de boa fé, mais humildes, que olham aquilo ali e acham que aquilo ali condiz com a verdade, e ficam apavoradas, horrorizadas. Então, eu acho que teve muito também essas igrejas neopentecostais, né, que infelizmente usavam o púlpito para, né, arrebanhar seus fiéis para o lado da extrema-direita, elas continuam a todo vapor.
né? Tem muito evangélico maravilhoso, mas tem pastores que, sinceramente, de Deus não tem nada. Eu acho que é um trabalho árduo, mas não é um trabalho impossível, Guilherme. Certo. E voltando aí um pouco no assunto aí das redes sociais, né? A gente sabe que, pelo menos eu vejo que, tirando algumas mídias, né, de longo alcance, né, como o Brasil 247, Esquerda Diário, né, e outras, a gente está numa certa desvantagem aí aos canais à direita, né? Como reverter isso, na sua opinião? Como a gente, né, tipo, como nadar contra a maré? Eu acho que primeiro a gente tem que ter a noção que a gente não aprendeu a usar as redes como eles usam há um tempo já, né? Eles estão a uns quilômetros na nossa frente. A gente tem que usar melhor as redes. Então, a gente tem que fortalecer uns aos outros também, os canais progressistas divulgarem uns aos outros, todo mundo seguir todo mundo, a gente tem que botar a cara na rede, né? Como eu estou fazendo, eu não era uma comunicadora, eu não, sabe? Eu acho que a pandemia nesse ponto me ajudou muito, Guilherme. Eu não gostava de falar assim, de me expor, mas porque daí na pandemia eu trabalho em banco e eu fiquei em home office também, e daí tem que fazer aquelas reuniões até de trabalho e as reuniões de militância, essas coisas também por Zoom, por Meet, e você vai perdendo medo. Então, eu acho que todo mundo que consegue tem que ter o seu canal, tem que jogar os seus assuntos. A pandemia também continua, né? A gente tem que tomar certos cuidados ainda. Eu prefiro bastante ainda reuniões de formato virtual que você tem um alcance, você pode falar com quem está em outro país, e eu acho isso muito interessante. Então, a gente tem que fortalecer os canais de esquerda. O 247 é essa potência, mas tem mais chão, né? Eu acho que a gente que está começando, eu acho que é um ajudar o outro, cada um vai trazendo uma personalidade, isso chama atenção, vai divulgando. Eu, quando faço meus programas, eu divulgo bastante antes, mas eu divulgo muito depois. O pós-programa também, ele dá uma maior visibilidade. Eu faço resenhas dos assuntos e vou jogando nos grupos de WhatsApp para que as pessoas entrem, se interessem, eu faço chamadas. Acho que a gente tem que aprender a usar melhor, né, os instrumentos que a gente tem. Eu estou engatinhando ainda, mas estou tentando. Bom, ô Samira, né, agora falar a respeito das questões contra as opressões, né? Como que você aborda essa questão aí, né, principalmente a luta em defesa aí dos direitos das mulheres aí no seu canal? Então, bem bom você perguntar isso. O último programa eu trouxe uma vereadora de São Miguel do Oeste, que é a Maria Tereza Capra Zanella Capra, desculpa. E nós abordamos um assunto, além de vários outros, de violência política de gênero, que isso acontece, inclusive entre companheiros. Nós, mulheres, para nos fazermos ouvidas, muitas vezes, Guilherme, nós precisamos bater na mesa. Que é muito comum estarmos em uma reunião, darmos uma opinião e não sermos ouvidas. E a fala seguinte ser de um homem que dá a mesma opinião e todo mundo aplaude e fala: nossa, companheiro, que ideia maravilhosa, mas a ideia foi da mulher que falou antes. Então, o machismo é estrutural, né? Estamos todos em desconstrução, e eu acho que nem para a gente que é de esquerda é uma tarefa fácil, né? E é uma luta diária, você ser ouvida, você estar no mesmo patamar, né? Até profissionalmente, é muito comum homens ganharem mais. No meu
trabalho também, você vê a ascensão masculina em superintendência, em diretorias, as mulheres chegam até um nível. Depois, a maioria é homem. Eu acho que a gente ainda é um país muito machista, e existe machismo, inclusive, nos nossos partidos. E como lidar, né, com o machismo dentro dos partidos, né? Qual que é a discussão aí que o Partido dos Trabalhadores faz em relação a esse tema, né? Como o PT é um partido, né, grande, né? Acredito que deve ser recorrente quando acontecer esse tipo de coisa. E Então, como nós temos... lidar? Desculpa. Pode continuar. Nós temos as secretarias dentro do partido, temos as eleições internas, né? A nossa presidenta do partido é uma mulher, é a Gleisi Hoffmann, é uma mulher fortíssima, né? Enfim, e nós temos a Secretaria de Mulheres, existe uma Secretaria de Mulheres em todos os estados, né? Eu acho que o PT, no campo institucional, fomenta, né, que as mulheres se empoderem, que tenha candidaturas femininas, né? Mas eu percebo que quando se chega nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, as mulheres, para se fazerem respeitadas e serem ouvidas, elas passam trabalho. Tem que ser feita moções de repúdio, muitas vezes, dentro da Câmara de Vereadores essa semana, eu acho que foi ontem, foi feita a moção de repúdio por calarem mulheres durante seus discursos, assim, mulheres são sempre interrompidas, o homem sempre quer falar em cima da mulher, né? Interrompe as falas. Isso é falta de respeito, é machismo também, então é uma luta constante. As mulheres, para serem ouvidas, muitas vezes precisam berrar ou bater na mesa. Sim. Outra questão ainda nesse tema, aí é uma provocação, mas não uma provocação aí para a direita, uma provocação à esquerda, né? É que, por exemplo, nós... a respeito aí questão do PT, né, ou, né, ter se aliado a alguns setores fundamentalistas aí no começo aí do governo Dilma, que acabou rifando direitos como, né, e pautas importantes que o PT carregava, como a questão do aborto, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque qual que é qual que é a avaliação que você faz disso, né? Porque são os mesmos setores aí que depois, né, foram peças fundamentais aí no golpe. Sim. Guilherme, eu, como mulher e como feminista, eu acho que o corpo é da mulher e ela tem o direito sobre o corpo dela, né, fazer as escolhas. E eu sou favorável ao aborto seguro e ao aborto legal. Mas quando se trata de partido, eu não tenho, digamos, a prerrogativa, né, para te dizer o que o partido está tratando a respeito disso, ou como vai ser tratado, mas eu entendo o teu ponto, né? Existe mesmo setores fundamentalistas que são anti-aborto, que condenam o aborto, mas eu acho que esse é um debate profundo, né, e que deve ser feito, e que será feito. Mas eu não conseguiria te dizer como o PT vai encampar esse debate, como será. Eu vi uma declaração do Lula nesse sentido, mas muito en passant, muito por alto, assim, que uma coisa é o que ele pensa dentro da casa dele, mas uma outra coisa é ele como detentor de um cargo público. Então, quando se trata de um tema desse, então tem que se pensar na saúde da mulher, tem que se pensar nos riscos que ela corre fazendo um aborto clandestino, no filho indesejado, né? Tem tudo isso. Então, eu acho que é um debate bem profundo
e que deve ser feito, né? Que não podemos mais deixar passar, né? Isso tem que estar resolvido. Certo. Outra questão aí, você falou que, né, tá na verdade, eu queria que você falasse agora, assim, um pouco mais sobre, né, esses comitês populares aí que vocês criaram, né? Como funciona, né? Qual que é o propósito? Você chegou a falar um pouco sobre isso, eu queria que você aprofundasse. Então, Guilherme, os comitês populares, como eu te falei, eles 3 pessoas já conseguem montar um comitê. Então, tem os comitês que podem ser feitos só de maneira virtual. Um celular já pode ser um comitê. Tá? O primeiro passo para você abrir um comitê, você entra. Único senão, único porém, é que quem registra o comitê tem que ser especificamente um petista, porque tem a área PT, que é para os filiados. Mas não quer dizer que todas as pessoas que estarão fazendo parte desse comitê serão petistas necessariamente. Nós temos comitês com pessoas de todos os partidos, né, que queiram se unir aos trabalhos de base, como eu te falei, mas o primeiro passo é você registrar o comitê na área PT, né? Daí você registra um telefone de contato, um e-mail e começa a receber material, né? Daí nesse material virão as missões, né? As sugestões de atividade, né? Um exemplo, o PT Solidário, arrecadação de absorventes para pobreza menstrual, que é outro ponto que está muito debatido, já foi feito projeto, inclusive, o presidente, acho que sancionou agora, se não me engano, e registra o comitê, né, e você pode fazer as reuniões de forma presencial, se o comitê for um comitê de base, num bairro, num sindicato, ou seja, né, num salão de festa do seu condomínio, ou você pode optar pelos comitês virtuais, que recebe também material para compartilhamento, pode fazer as reuniões virtuais, como a gente tem feito muito durante o período pandêmico. E qual a ideia desses comitês? Agora a gente não está num período eleitoral, é como eu te falei, é conversar com as comunidades, é trazer as experiências, criar um vínculo com aquela comunidade, ver, né, quais são as demandas, eles nos darem, né, a população também nos dá sugestões. Depois, no período eleitoral, provavelmente, né, se consigam fazer outras coisas com esses comitês, mas, a princípio, são comitês de base, comitês populares, para que a gente consiga chegar na população, né? E esses comitês, eles não serão dissolvidos, né? Eles continuarão depois como uma via para se chegar até as comunidades. E para as comunidades chegarem até nós. Sabe uma coisa que eu estava pensando? Aí é mais uma sugestão minha, né? Por que não escolher representantes aí desse comitê, inclusive tendo mandato revogáveis aí, inclusive para, né, ajudar e primeiramente aí numa possível, né, que a gente sabe que vai acontecer a candidatura do Lula e também pós, né, eleição. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Os comitês vão continuar. Quando for período eleitoral, né, é óbvio que se o Lula for candidato, auxiliarão. E pós-eleição, eles continuarão também, para que seja um espaço de troca com as comunidades. Para que haja aquela via de mão dupla, né? A comunidade fala e ouve também. Sim. Samira, eu tenho uma crítica aí, né, a grande maioria da esquerda, que eu acho que a grande maioria da esquerda está pensando muito em eleição e assim, enquanto isso a gente está vivendo uma barbárie,
muito grande aí no Brasil, né? Resumindo, Bolsonaro não era para derrubar o Bolsonaro, não era para esperar as eleições. Tinha, na minha avaliação, tinha que derrubar o Bolsonaro antes. A pergunta que eu faço para você é se você primeiro concorda com a minha avaliação e por que que a esquerda não conseguiu, né, o objetivo de tirar o Bolsonaro na onde que ele está. Guilherme, primeiro que a gente tentou, né? Nós fizemos aqueles atos fora Bolsonaro e a nossa ideia eram milhões nas ruas e nós não conseguimos, né? Então, para que o nosso intuito de arrancar eles de lá, primeiro que foi difícil o período onde foram feitos os autos, a gente pegou atos fora Bolsonaro foram feitos no país no auge da pandemia, né? As pessoas ficaram com medo de sair das ruas. Então, não houve aquela aceitação popular, como em outros momentos da história do nosso país, né? Lembra da época dos cara pintadas, né? Inclusive a época do golpe ali. Então, nós não obtivemos, eu acho que, apoio popular suficiente também, né? Essa é a minha opinião, mas eu concordo com você, estamos vivendo a barbárie, não podemos esquecer dos quase 660 mil mortos da Covid, né, por um governo genocida, por falta de gestão da pandemia, para uma doença que já tinha vacina e ele recusou a Pfizer 81 vezes, né? Isso 83. é um total absurdo. 83? Bah. Sim. E você falou aí na questão aí da vacina, né? Na sua opinião, o que o Lula, né, e um governo petista faria diferente do Bolsonaro? Tudo. Eu não sei se você vai lembrar, logo que o Lula teve os seus direitos políticos restabelecidos, ele deu uma entrevista muito grande, que inclusive passou na Globo News, ao vivo. E o Lula entrou de máscara, todas as pessoas que estavam ao redor dele entraram de máscara, ele pediu licença ao tirar a máscara, ele explicou que ele estava a tantos metros de todas as pessoas, que ele já estava vacinado, que estavam todos ali. Uma consciência diferente, né? O Lula jamais teria negado que a pandemia existe, que é uma gripezinha, jamais teria incitado pessoas a usarem um remédio ineficaz como a cloroquina, que inclusive matou, jamais teria permitido o genocídio que tivemos, porque a pandemia também foi um genocídio. Se você é um presidente, se você deixa o seu país à deriva, se você coloca fake news nas redes, dizendo que é uma gripezinha, que eu não vou me vacinar, e que tem um remédio lá que é muito bom vocês tomarem, você é um genocida e, sinceramente, o Lula com certeza teria trazido a vacina antes, o Lula com certeza teria vacinado todo mundo antes, e eu acho que não teria morrido, eu acho não, eu tenho certeza que centenas de milhares de mortes teriam sido evitadas, né? Eu acho que, meu Deus, tanta gente perdeu amigos, familiares, tanta dor, né? E quando as pessoas continuam morrendo e as pessoas estão esquecendo que a gente está numa pandemia ainda. Isso me machuca bastante. Sim. Você acredita que é possível tirar o Bolsonaro antes das eleições? Eu tenho uma suspeita que não que possamos tirar. Eu, às vezes, imagino que ele queira renunciar. Mas isso é uma opinião minha. Por que você acha isso? Hã? Por que você... Não sei, eu ando com, não sei, assim, primeiro que eu não o vejo mais, né? A gente não vê notícias dele, assim, Tenho acompanhado muito pouco também canal aberto e quando eu vejo é só coisa estapafúrdia. Não sei, assim. Vamos esperar, mas agora faltam 7 meses, né, para que a gente tire ele. Já esteve mais longe. Sim. Então,
Então, eu queria que você falasse agora, né, quais são os projetos aí para o futuro, né, do Repensar. O que vocês pensam de fazer de atividade? Então, esse ano todo, né, que é esse período que a gente terá com muita atividade, é cada vez expandir mais, fazer com que a TV se fortaleça, que os canais, os programas, né, que são vários programas com vários entrevistadores, vários perfis, né, que todos se fortaleçam, que consigamos ter mais programas até, para que a gente possa cada vez mais fazer frente a esses canais de direita, de extrema direita, que destilam ódio, que destilam desinformação. Eu vejo um futuro legal, assim, bem animado para a TV, e eu quero que cresça bastante, e é isso. Ô, Samira, o canal Repensar é um canal petista ou vocês trazem outras correntes da esquerda aí para o debate? Porque aqui no Mesa de Debates, né, é um canal, digamos assim, não gosto muito desse termo, mas é um canal amplo, é um canal que já... Não, nós somos um canal amplo também, mas e não é só, não se trata só de política, levamos, é só que, assim, viver é um ato político, né, então a gente tem uma representante LGBT que tem um programa dela, tem artistas populares, é amplo no sentido de vários aspectos, várias pessoas, vários assuntos, mas está Não, aberto mas... a outros partidos também. Não é só de petistas. Né? Não, Outras pessoas podem participar, outros partidos, outras siglas sim, progressistas. claro. Então, acho que é isso aí, Samira. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer por você ter aceitado o convite, né? Gostei, achei um papo bastante interessante, contribui aí para as discussões do canal e passo a bola aí de novo para você fazer suas considerações finais. Queria te agradecer, Guilherme, essa oportunidade, dizer que eu estou sempre à tua disposição para que a gente possa fazer outros papos como esse. Gostei bastante e vamos fortalecer os canais de esquerda. Obrigada e boa noite. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo a Samira, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, comente aí no vídeo da Samira se concorda com a Samira ou se até mesmo se discorda da Samira. Curta a nossa página do Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram no Mesa de Debates. E Samira, antes da gente finalizar, passa aí o contato onde que os ouvintes possam achar a TV e o canal do YouTube do Repensar. Tem Rádio TV Repensar, Leonardo Bastos, que é quem abriu o canal. Tem no Facebook e tem no YouTube, o mesmo nome, Leonardo Bastos, Rádio TV Repensar. Lá vai ter todos os vídeos de todos os programas, tá bom? Maravilha, então, né? Mais uma vez agradecendo aí o pessoal que nos acompanhou, né? Que essa live está sendo gravada, mas certamente aí vai ter bastante gente aí para assistir. Então, até a próxima aí, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação, fiquem também atentos à programação da TV Repensar. E fui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.